Vamos lá então, Caio. A mulher escreve assim: Caio, eu preciso da sua ajuda demais. Tô desesperada. Eu sou casada há 3 anos, amo muito meu esposo e ele também me ama. Nós temos um filho de 1 ano de idade. Casada há 3, um filho de 1 ano. Okay? Ela ama muito o marido. É. Casada há 3 e tem um filho de 1. Hoje ele me revelou que não podemos mais ficarmos juntos. Porque ele foi abusado quando era criança por um tio dele. Bom, ele esperou esse tempo todo para dizer para a mulher. Primeiro ele namora, depois ele casa, 3 anos, tem um filho. Aí um dia ele chama a mulher, diz: olha, eu não posso mais ficar com você porque um tio meu abusou de mim. Tio Mário me comeu atrás do armário. Atrás do armário. E eu fiquei viciado no pé da mesa. Aí eu não posso ver uma maçaneta que eu me encosto. Isso. Né? Eu quero entrar de ré na porta para ver se o buraco da fechadura é mais embaixo. Eu tô indo embora, a menos que você tire todas. A cama não pode ter esses desenhos. Isso. Ele não pode nem assistir o Papo de Graça quando ele vê a minha bengala desse tipo aqui. Ah, não posso sair, em nome de Jesus. Tal. Tadinho, precisa de ajuda. Agora também precisa deixar a mulher em paz, né? Porque se o negócio é esse mesmo, e se ele descobriu que só estava fazendo força numa direção, mas já se inclinou para outra, vá se resolver sozinho, mas não deixe a mulher padecendo a agonia de ter que ser a solucionadora do insolúvel. E aí? Ele foi abusado quando era criança por um tio dele e agora sente desejos homossexuais. Ele não consegue mais mentir para mim. É o trauma gateizado. Filho, escreva aí no meu portal. Trauma gateizado ou fui abusado sexualmente. Trauma gateizado tem 7, 2. Mas é que se emendar cresce, 6. Trauma gateizado. Ou então fui abusado sexualmente. Isso. Se escrever até fui abusado por um tio, também tem um monte lá. Mais específico, né? Mas fui abusado sexualmente tem 99. Bota por um tio. Para ver se tem alguma coisa para ela, só para você ver como isso é recorrente. 7. Fui abusado por um tio. Então você veja, trauma gateizado, fui abusado sexualmente e abusado por um tio. E abusado por meu tio dá 13. Por meu tio, abusado por meu tio, são 13 Fui abusado registros. por meu tio. E aí? Tá, e ela segue dizendo assim: ele não consegue mais mentir para mim, mas também não vai se entregar ao pecado, não. Só que prefere evitar o pecado do adultério, pois como tem sonhos e pensamentos, ele peca. Não é isso não. Desesperada, Caio, eu preciso muito de ajuda. O bichinho tá subindo as paredes de costa. O cara tá subindo as paredes de costa. Tá escalando o rejunte. Tá ali, as ventosas. O cara, rapaz, tá igual o Homem-Aranha de costa escalando o Empire State Building. Caio. Ele quer ser libertado, agora ele não vai dizer. É muito vergonhoso. Vocês têm que entender o lado do cara. O cara não vai chegar e dizer: olha, eu tô desesperado por um elefante. Não, ele diz: não, eu sonho com um elefante bibelô, eu sonho com elefante chinês, aqueles de porcelana. Sei. Então eu tô adulterando. Não, ele tá sofrendo uma barbaridade. Ele deve ser um homem honesto. Faltou a ele foi a pacificação espiritual para não ter nem submetido você ao casamento. Foi isso que faltou. Porque o que ele precisa agora é de ajuda psicoterapêutica, porque o trauma gateizado é um cara que pelo trauma e pela frequência do uso e do ânus como zona erógena, ou das trocas libidinosas, ou das ordens libidinosas que o tio deu a ele, e ele praticou isso um tempo,
justamente na época da iniciação, de uma iniciação sexual perversa, ele ficou traumatizado. A erogenia, aquilo pelo que a gente começa a vida sexual, tem um poder brutal de condicionar a maioria das pessoas para sempre. Quando não condiciona em relação a fazer da pessoa assumidamente, por exemplo, um gay, mas deixa sempre, no mínimo, aquela pulsão que brota de vez em quando, aquela vontade, aquela saudade, aquela sofreguidão pela experiência. É chocante. Agora, tem uns que tiveram isso tão intensa, sistemática, crônica e repetidamente, que se condicionaram profundamente. Eles originalmente não eram gays. Não nasceram gays. Os homens fizeram gays. Pela intervenção traumática, viciosa e constante. Aí ele atravessou a infância, a puberdade, primeira adolescência, o tio mandando ver, ele começou, por alguma razão, família, igreja, pregação, isso e aquilo, dizer não, não quero, Deus não gosta disso. Deve ter ouvido umas mensagens brutais sobre homossexualidade e inferno. Aí pronto, ele falou, não serei, vou dar um jeito disso casando. Eu só devo sentir isso porque só o que eu tive foi isso. Aí a maioria vai e casa. Para descobrir, depois de casados, de um filho, de 2 filhos, às vezes, o cara fica dentro do casamento 20, 25 anos, como a gente já viu aqui. A gente já teve um caso de um cara com praticamente 40 anos de casado que resolveu sair definitivamente do armário. Ele não era gay, ele era um trauma gaytizado que de 3 em 3 meses não aguentava e tinha uma relação gay com alguém. Foi ficando perturbado de agonia, porque isso desespera a alma de qualquer um. Esse sentimento de traição à mulher, aos filhos, a isso e aquilo. E quanto mais neurótico e culposo o indivíduo seja, mais o retorno esmagador dessa culpa se manifestará sobre ele, né? Então, é uma pena que ele não tenha tido coragem de tratar disso antes. Agora, peça a ele para me escrever, porque eu vou recomendar que ele procure ajuda psicoterapêutica. Veja se é um caso no qual existe alguma chance. Ele tem que ver isso. Alguma chance de ele, se entendendo melhor, redimensionar ou reinclinar alguns pendores dele ou pendor dele. Eu já vi alguns. Entre os traumagatizados, sem estatística científica, só no chutômetro da minha observação em relação a mim, eu diria o seguinte: de cada 100 traumagatizados, eu vi uns 4, 5 conseguirem redefinir a sua inclinação original. A maioria não consegue ou vive claudicando entre 2 caminhos. Mas essa redefinição é para hétero ou para homo ou tanto faz? Tanto faz homem ou mulher. Tá. Não, para hétero ou para homossexual? Os 4? Eu não entendi a pergunta. O trauma gaitizado, né? Ele vai se redefinir de 100, 4 se redefinem para heterossexual? É isso que você está falando? Eu não continuo sem entender. Eu estou assumindo que trauma gaitizado tanto faz se é homem ou mulher. Tá. Pronto, eu não estou falando desse cara, estou dando uma avaliação estatística. Qual seria a sua pergunta? A minha pergunta seria, você deu um exemplo, de cada 100, você nota... 4, 5 consegue. Isso, 4, 5 consegue o quê? Heterossexualidade... Ou é heterossexualidade. Tá, ok, é só isso. Uhum. Agora, eu também encontro alguns que são traumagatizados e que chegam e dizem, não, eu não consigo, eu já tentei, já fiz de tudo, já fiz a viagem... Não é por falta de compreensão, já compreendi, mas acabou que eu não consigo fazer de volta, já estou velho demais. Entendi.
Aí, sinceramente, eu digo pro cara, então, olha, não fica dando uma de heterossexual pra tua mulher, nem pra ninguém, porque ela tá sofrendo há anos sem saber o que te acontece. Se você quiser, não precisa nem dizer pra ela, nem pros filhos. Mas se divorcie, digna, sensata e honestamente. E seja o melhor pai na descrição da sua vida que você puder. E que a paz e a misericórdia do Senhor sejam contigo. Isso eu também já fiz demais.